Você sabe o que é um personagem complexo ou um personagem com camadas, talvez um antagonista? A gente vai falar um pouquinho aqui nesse vídeo de hoje sobre todas essas coisas e como um personagem ele pode não ser mal, não ser bom e mesmo assim conquistar o público de uma forma grandiosa. E eu vou falar um pouquinho mais especificamente de personagens que estão em séries, mas que você pode tranquilamente transportar para a literatura. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre personagens complexos, que é só um jeito de bonitinho de falar de personagens com camadas ou com personalidades controversas, com atitudes controversas. Não exatamente os bad boys, que também fazem bastante sucesso aí, tanto na literatura quanto em filmes e séries, enfim, mas personagens que podem causar aí um certo, não diria desconforto, mas diria briga entre os fãs, talvez, porque tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha que as opiniões deles são as mais diversas, enfim. Pode ser um monte de coisa e é sobre exatamente tudo isso, inclusive os conflitos que eles trazem, que a gente vai falar hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre 3 personagens que me marcaram muito. Todos eles são personagens masculinos, mas não significa que só personagens masculinos que são complexos, é que foi os que me vieram à mente, assim, mais facilmente. E podemos fazer uma parte 2 com personagens só femininas ou personagens diversos, enfim, dos mais variados tipos. E se vocês gostarem desse vídeo, eu faço uma parte 2, uma parte 3 e, enfim, vou falar desses que são os que mais me marcaram aí até o presente momento. O primeiro personagem complexo é o Grant Ward, da série Agents of S.H.I.E.L.D., que é aí, né, uma grande aí do cinema, das séries, enfim, eles lançam muitas coisas, né, a Marvel. E nessa história, né, nessa série, vai falar sobre um grupo de agentes que se juntam para enfrentar várias coisas. Grant Ward, ele é um agente que eu poderia chamar ele de um agente completo, talvez, quem sabe, não sei. Mas ele é um agente que ele não quer fazer parte de um grupo, que ele é uma espécie de agente que funciona muito bem sozinho, ele não precisa de ninguém para ajudar ele durante as missões, e ele tá muito bem lá, sendo só ele e mais ninguém. Até o dia que ele recebe a proposta do Phil Coulson para participar de uma nova equipe que ele está formando com o intuito de investigar ali alguns casos um pouquinho diferentes, que fogem um pouquinho da curva e que envolvem várias coisas que ao longo das temporadas vão se complicando, e aí mistura poder, mistura alienígenas, mistura trilhões de coisas, que foi um dos motivos que me fez parar de ver a série, o tanto de coisas que tinha dentro da série que pra mim já não fazia mais sentido e que os personagens principais meio que tinham perdido as suas características. Mas, voltando ao Grant, ele é um personagem super engessadinho, super certinho, que faz as coisas certas, que não convive muito bem com outras pessoas, não tem muitos amigos ali e tal. E ele não quer muito, no início, fazer parte dessa equipe, mas ele acaba aceitando fazer parte dessa equipe para ajudar o Phil Coulson a manter tudo em ordem, enfim. E nessa equipe também tem 2 cientistas, uma agente também super preparada, e o Phil Coulson, que também não é ali, né, um pobre agente despreparado que não tá pronto para tudo. O ingrediente surpresa dessa farofa toda seria a Sky, que é uma hacker, que ela trabalha para uma determinada empresa, grupo, enfim, que eles acreditam que as informações têm que ser livres e, enfim, várias coisas. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre a série, mais sobre os personagens e porque eu amo essa série, pelo menos até a 4ª temporada, não é mesmo? E eu gosto bastante gostei bastante da série, vi
incontáveis vezes. E eu amava muito os personagens e eu gostava muito do Grant Ward. Então, o que acontece com ele durante o decorrer da história, enfim, o desenvolvimento dele, foi uma coisa que foi um baque muito grande e foi realmente um plot twist bem grande no meio da minha cara. Mas, voltando a falar do Grant Ward, ele é um personagem que, à primeira vista, é aquele agente certinho, que faz as coisas certas, que quer tudo do jeito dele e que não sabe conviver ou trabalhar em equipe. Até aí, ok, você pode gostar ou não desse tipo de personagem, não é sobre isso que a gente tá falando aqui e esse não é o grande ponto. Porém, mais ou menos lá pelo final da primeira temporada, acontece um mega plot twist. Então, se você não viu a série, eu sugiro que você saia daqui, veja a série, pelo menos até o finalzinho da primeira temporada, que é quando acontece esse grande plot twist, e volta pra cá. Porque senão eu vou jogar um plot twist na sua cara. Mas vamos combinar também que Agents of S.H.I.E.L.D. já tá aí há muito tempo, então se você tiver um spoiler, você tá um pouquinho atrasado, né, querido? But vamos lá. E Grant Ward, na verdade, se mostra um vilão. Ele tava o tempo todo do lado da Hydra e ele entrou pro time do Phil Coulson só para ficar de olho na equipe dele, que era meio que a equipe que poderia frustrar os planos dele, e enfim. Então, ele acaba virando o vilão, se é que eu posso chamar assim. Na verdade, ele é um antagonista, ele não chega a ser um vilão, porém, ele já se afeiçoou à equipe com a qual ele trabalhou durante todo esse tempo, e o pior, ou melhor, enfim, ele se apaixonou pela Skye, que é a hacker, que acaba fazendo parte desse grupo e encontrando o lugar dela ao lado do Phil Coulson e da sua equipe, enfim. Então, ele acaba tendo que lidar com esse dilema dele gostar dessa equipe, mas ao mesmo tempo ele tá do lado completamente oposto deles e quer coisas completamente diferentes para si, influenciado completamente por aquele que salvou ele da prisão e, enfim, de vários problemas que ele tinha se envolvido por uns BOs que aconteceram no passado dele e por conta da sua família completamente desestruturada e problemática. Agora vamos para os pontos. Grant Ward não cresceu em uma casa, uma família estruturada. A família dele era completamente louca, insana. O pai dele vivia batendo nele e nos irmãos. E o irmão dele mais velho, por conta desse tratamento super violento, por conta, enfim, desses pais completamente loucos, que não sabiam cuidar dos filhos, que não tinham nenhum tipo de amor pelos filhos, porque um pai que é um pai não faz as coisas que o pai dele fazia com os filhos, enfim. E aí, esse irmão mais velho, começa a judiar dos irmãos mais novos, de acordo com o tratamento que ele tinha com os pais. Isso foi uma coisa que traumatizou e muito o Grant Ward. Então, ele nunca teve esse negócio de família e ele começa a enxergar uma família ao lado dos outros agentes, que eles viram muito amigos, eles vivem o tempo todo ali juntos, eles passam o tempo todo deles ali naquele avião casa, enfim, e eles viram muito, muito, muito amigos e ficam ligados uns aos outros e eles se tornam de verdade uma família, todos ali bonitinhos e ligados. Então, ele tem que passar por esses problemas todos que ele já passou no passado, por esse trauma, ele se sente grato por essa pessoa, esse determinado personagem que salvou ele no passado, enfim, com segundas, terceiras, quartas, quintas intenções, mas salvou ele de alguma forma, assim, do futuro que ele teria, ia ficar preso, ia ficar no reformatório, ia ter a vida dele toda destruída, e esse personagem salva ele e ensina ele a ser um agente e a entrar na S.H.I.E.L.D. para ser um espião ao lado dele em nome da Hydra. Então, esse personagem ele é muito complexo, ele é cheio de camadas, ele não é bom, mas ele também não é mau, aí ele é egoísta e ele não é mais, e ele perde completamente as camadas que ele tinha daquele personagem certinho, engessadinho, que fazia tudo certinho, que ia de acordo com os protocolos e seguia todas as regras da S.H.I.E.L.D. E na verdade ele é o completo oposto, ele não é nada disso, mas ainda assim tem alguma coisa dentro dele que faz que ele queira permanecer com os outros, que são a equipe dele de verdade, as pessoas que ele realmente gosta, e mais ainda, ele querer ficar ao lado da Skye, que é a mulher que ele ama. Enfim,
É um personagem cheio de camadas, super complexo, que eu gostei bastante do desenvolvimento dele, apesar do plot twist que, enfim, deu um soco na minha cara. Mas é um personagem que, se eu fosse indicar pra vocês darem uma olhada, pra vocês talvez se basearem pra escrever alguma coisa, não sei. É um personagem muito rico e que pode, quem sabe, no futuro, ajudar vocês numa história aí que vocês queiram fazer um personagem complexo, com camadas, porque sempre tem aquela máxima de que ninguém é completamente bom e ninguém é completamente mal. O segundo personagem, sem surpresa nenhuma, é Damon Salvatore, da série The Vampire Diaries e também do livro The Vampire Diaries, mas eu não li todos os livros, então eu não posso dizer que o Damon Salvatore dos livros é o mesmo Damon Salvatore da série, então vamos ficar com o Damon Salvatore da série, que é aquele que eu conheço mais e que eu gosto mais, e é um personagem maravilhoso que o Ian Somerhalder soube interpretar assim de uma maneira maravilhosa. Também tem isso, né? O ator saber interpretar ajuda muito. E o Damon, ele é inicialmente um personagem egoísta, que não se preocupa com nada, nem ninguém que não seja ele mesmo, e que tá ali pra, num primeiro momento, infernizar a vida do seu irmão. Que lindo, né? Que fofinho da parte dele. E ele vê que o irmão dele tá ali apaixonada pela Helena Gilbert, então ele quer ali ficar com a Helena pra incomodar o irmão dele e fazer umas maldadezinhas ao longo do caminho, porque ele não tá nem aí com ninguém e ele quer trollar todo mundo mesmo, e é isso aí. Porém, ao longo dos capítulos, né, que vão se passando, ao longo das temporadas que vão se passando, o Damon Salvatore, primeiramente, ele se apaixona pela Helena de verdade, do fundo do coração, tanto que ele para de pensar nele mesmo, vamos dizer assim, né? Ele para de ser tão egoísta e começa a se importar mais com o que é melhor para Helena, com o que é melhor para a segurança da Helena. Inclusive, em um determinado momento, por, enfim, N coisas, ele acaba confessando que ama ela e logo em seguida ele tira as memórias dela para que ela não se lembre disso e ela possa seguir com a vida dela normalmente, sem ali o remorso por não amá-lo da mesma forma. Enfim, isso não adianta de nada, enfim, mas isso aí é outra história. Enfim, Damon Salvatore é um personagem que cresce ao longo das temporadas, que começa não ligando pra ninguém, começa querendo lascar com a vida de todo mundo, querendo se vingar, enfim, querendo fazer todas as coisas ruins que você pode imaginar, inclusive matar pessoas sem um pingo de pudor, sem se importar com nada. E aí, ao longo das temporadas, ele vai mudando o jeito que ele vê a vida, o jeito que ele vê as pessoas, o modo como ele, enfim, se relaciona com os outros. E uma das coisas que eu vejo dentro da série que ajudou ele a crescer como personagem, a mudar, a pensar mais nas pessoas, enfim, a criar ali uma conexão com os outros personagens humanos, bruxas, vampiros, etc, etc, foi o fato dele ter se tornado, de uma forma bem estranha, amigo do Alaric, que começa a história sendo um caçador de monstros, caçador de vampiros, e depois de várias reviravoltas, ele se torna amigo do Damon, e eles são muito amigos, e eles conversam super sinceros, eles dão um tapa um na cara do outro de vez em quando, falam ali umas verdades que o outro não quer ouvir, não quer aceitar, mas que é muito importante para o crescimento dos dois dentro da história. Mas várias coisas ruins acontecem ali, várias coisas tristes acabam acontecendo, uma delas é a morte do Alaric, e isso é um catalisador para o Damon voltar a ter as atitudes egoístas, ruins, matar sem pensar em ninguém, enfim, a desligar os seus sentimentos. Damon também é um personagem cheio de camadas, cheio de atitudes duvidosas, que talvez você não goste. Uma hora ele faz uma coisa boa, outra hora ele mata uma pessoa sem nenhum motivo aparente. Enfim, é um personagem que você ama e odeia, um personagem que é muito difícil de você falar, não, ele é o vilão ou ele é o mocinho, porque ele não é nenhuma das duas coisas, e é justamente pelos sentimentos complexos que ele tem dentro dele, o fato dele inicialmente amar a namorada
do irmão dele, e o irmão dele, é a melhor escolha, porque o Stefan é certinho, porque ele faz as coisas certas, porque ele é bom de coração, blá, 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 enfim. E depois porque, ao mesmo tempo que ele conquista as coisas boas, conquista amigos, conquista a confiança da Helena, enfim, coisas ruins e coisas tristes vão acontecendo que fazem ele meio que... O que adianta eu ser bom? Que adianta eu fazer as coisas certas, sendo que eu só me lasco? Que é um pensamento que se você não teve na vida, você ainda vai ter, não é mesmo? Então, dá pra você se identificar com ele por causa disso, porque eu tô aqui fazendo as coisas certas, tô seguindo a regra, fiz tudo bonitinho, direitinho, e eu ainda tô me lascando. Então, pra que eu vou ser bonzinho? Pra que eu vou fazer as coisas certas? Eu quero tudo que se dane mesmo. E é exatamente o que ele faz em vários momentos durante a história, que dá um pouquinho de raiva e um pouquinho de vontade de esganar ele, mas é também um personagem super complexo, super cheio de camadas, com problemas, e ele não consegue se decidir exatamente do que ele quer, e qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, porque quem nunca, não é mesmo? O que farei agora? O que será de mim? Para que lado eu vou, não é mesmo? Então, Daemon é a minha segunda sugestão, se você quer conhecer e se aprofundar por um personagem complexo, cheio de camadas. E, por fim, vamos falar de Gregory House, da série House, que leva o seu nome. Gregory House é um médico brilhante, super genial, muito inteligente, que é sarcástico, que é, às vezes, cruel, mas que, por ser brilhante e ser muito bom nos diagnósticos que ele faz, assim, um médico, assim, fora de série, dentro da carreira dele, dentro do que ele se propõe a fazer, ele é meio que tolerado pelas pessoas que estão ao seu redor. Num primeiro momento, ele poderia só ser um médico cheio de si, que acha que é mais esperto do que todo mundo, que sabe de tudo, que julga todos, que não quer ter relação nenhuma com seus pacientes, que não quer nem olhar na cara dos pacientes. Ele só diagnostica de acordo com o que os seus assistentes, as pessoas que trabalham ali para ele, dizem que são sintomas ali daqueles pacientes, e ele diagnostica de acordo com isso, mas ele evita ao máximo entrar em contato com seus pacientes, porque ele não quer ser influenciado, ser contaminado ali, não contaminado por doença, contaminado ali pela emoção, vamos dizer assim, dos seus pacientes. Porém, a complexidade maior do Gregory House é o fato de que, por mais que ele tente ficar longe dos pacientes dele, ele não consegue, porque os pacientes de alguma forma acabam tendo algum contato com ele, ou ele precisa fazer uma pergunta vital que os seus assistentes não têm coragem de fazer. Enfim, de alguma forma ele acaba tendo sim contato com os seus pacientes, e de alguma forma, para melhor ou para pior, os seus pacientes conseguem sim influenciá-lo, influenciar as suas decisões e influenciar os seus sentimentos. Às vezes, ele dá uma tapa na cara da sociedade, diz algumas coisas que as pessoas não têm coragem de dizer, inclusive para o paciente que está ali passando por um momento terrível, normalmente à beira da morte, e ele vai lá dar um tapa na cara do seu personagem dizendo uma verdade que todo mundo queria dizer, mas ninguém tem coragem de dizer porque a pessoa tá ali à beira da morte. Algumas vezes isso acontece, mas também o contrário também pode acontecer. Algumas vezes os seus pacientes dão lições de moral que deixam você de queixo caído, e o próprio Gregory House sem palavras para o que está acontecendo. Os capítulos são bem soltos, então você meio que pode assistir eles independente, mas tem uma historinha ali por trás a ser contada. O Gregory se machucou, teve um ferimento na perna dele, eu não tenho certeza se ele teve um acidente ou exatamente o que aconteceu, mas ele tem muita dor. E por isso ele ficou viciado em Vicodina, acho que é esse o nome, que é uma espécie de analgésico, um remédio muito forte para dor. E ele ficou viciado nesse remédio, e é um dos dilemas que ele passa ali, dele ir para tratamento, deixar de tomar um Vicodin, dele tentar tratamentos experimentais para conseguir voltar a andar, porque ele sente que ele não é homem de verdade, ele sente que ele não é uma pessoa completa enquanto ele for um inválido, que é uma das coisas que deixou ele completamente amargurado, e isso foi um dos motivos para o casamento dele ter acabado,
que é uma personagem que fica ali na série durante um bom tempo, que ela é meio que advogada do hospital, e os dois convivem e eles ficam naquele dilema, eles voltam, eles terminam de novo, ela é casada, enfim. Mas Gregory House é um personagem que, por baixo de todas essas coisas que a gente pode considerar coisas horríveis dentro de um ser humano, ele também tem muitas verdades a dizer que as pessoas não têm coragem de dizer, e que aí levanta outras hipóteses sobre como nós somos hipócritas, como nós deveríamos ser mais sinceros, independente de como aquela pessoa tá, enfim. E é um personagem cheio de camadas também, cheio de dilemas, que ele quer ter uma família e ele não quer, e ele quer se casar e não quer, e depois ele começa a namorar com uma determinada personagem, e essa personagem quer um filho e ele não quer, enfim. São N dilemas aos quais ele passa ali. É um personagem cheio de problemas e que quando você acha que ele vai fazer uma coisa que seria o esperado, ele faz uma coisa completamente inesperada que deixa você de queixo caído. E é um personagem, assim, desses outros que eu falei, acho que é o mais complexo e controverso de todos, mas ele não é um vilão. Ele não é uma pessoa ruim. Ele é meio que uma pessoa amargurada por todas as coisas que aconteceram com ele e uma pessoa que tem muita dificuldade em aceitar ser amado e em amar os outros. Então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar, como sempre, as minhas redes sociais para que vocês possam me seguir. Estamos aí quase no finalzinho do NaNoWriMo, estou chegando aí na meta. Se vocês quiserem continuar me acompanhando dia a dia como eu tô, como é que eu deixei de estar, cheguei às 30 mil palavras, faltam só 20, falta bem pouquinho para eu finalizar a minha meta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá um like que ajuda o canal a crescer, compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas, que também me ajuda muito a crescer, a chegar mais longe, a crescer mais o canal, enfim. Se inscrevam no canal também, não se esqueçam disso. Por hoje é só. Muito obrigada. Tchau!